Fala galera, aqui é o professor Davi, do canal Vamos Falar Quimicamente. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da resolução dos exercícios sobre soluções. Antes de tudo, antes de começarmos, eu queria pedir para que você se inscreva no canal, você curta, dê o seu like nesse vídeo e que compartilhe os nossos vídeos com seus colegas, com seus amigos. E deixe seus comentários aí, sugestões, algum exercício que você queira ver resolvido aqui no nosso canal. E vamos começar. Lembrando que esse vídeo ele é a continuação dos exercícios de classe do livro dos autores Usberg e Salvador, livro de Química, volume único. E esses exercícios eles estão na página 275. Então vamos começar. O gráfico a seguir representa as curvas de solubilidade de várias substâncias. Aqui nós temos nitrato de prata, nitrato de potássio, nitrato de sódio, nitrato de chumbo, cloreto de potássio, cloreto de magnésio e cloreto de sódio. Então, com base nesse gráfico, responda as questões 9 a 13. Questão 9. Considerando apenas as substâncias nitrato de sódio e nitrato de chumbo, qual delas é a mais solúvel em água? Então, vamos olhar aqui para o gráfico. Então, o que nós estamos procurando é o nitrato de chumbo e o nitrato de sódio. Você pode perceber que a curva do nitrato de sódio ela não se encontra, pelo menos nesse gráfico, com a curva do nitrato de chumbo. Então, a qualquer temperatura, essa curva que está mais acima indica a substância que é mais solúvel, que mais massa dessa substância se dissolve a cada 100 gramas de água em relação à temperatura. Então, a resposta para essa questão, para a questão 9, seria o nitrato de sódio, NaNO3. Ok? Próxima questão. Aproximadamente a qual temperatura a solubilidade do cloreto de potássio e do cloreto de sódio são iguais? Vamos lá, voltar para o gráfico. Deixa primeiro eu apagar essas linhas aqui para não confundir. Então vamos lá. Olha só, aqui está o nitrato de potássio e aqui está o cloreto de potássio e o cloreto de sódio. A curva do cloreto de potássio é essa aqui, ó, que está subindo gradativamente. A curva do cloreto de sódio ela tem uma curva mais acentuada, aqui próximo de 100 graus. E mais ou menos nesse ponto aqui, mais ou menos nessa temperatura de 100 graus, vai ser o ponto onde essas duas curvas vão se encontrar, ok? Então, aproximadamente a qual temperatura a solubilidade do cloreto de potássio e do cloreto de sódio são iguais? Aproximadamente a temperatura de 100 graus Celsius. Qual das substâncias apresenta maior aumento de solubilidade com o aumento da temperatura? Olha só. Se você for observar todas essas curvas, você vai perceber que a substância que tem a curva mais acentuada, com um ângulo maior de crescimento no menor espaço de temperatura, é o nitrato de prata, AgNO3, nitrato de prata. Então, essa é a substância que tem que apresenta o maior aumento de solubilidade com o aumento da temperatura. Então, a substância aqui seria AgNO3, ou nitrato de prata. Próxima questão. Compare as solubilidades das substâncias nitrato de potássio e nitrato de sódio a 68 graus Celsius, abaixo e acima dessa temperatura. Vamos lá para o gráfico novamente. Então, o nitrato de potássio
e o nitrato de sódio, são essas duas substâncias aqui. As curvas que nós vamos verificar são essas duas aqui. O ponto 68 graus já está aqui tracejado, ok? Então, exatamente nesse ponto, a 68 graus, as solubilidades do nitrato de potássio e do nitrato de sódio, elas são iguais. Então, aqui, vamos colocar aqui 68 graus Celsius, temperatura igual a 68 graus. Deixa eu apagar esse T aqui que ficou meio feio. Refazê-lo. Esse aqui era para ser um T. T igual a 68 graus Celsius. A coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é igual ao coeficiente de solubilidade do nitrato de sódio. Ok? E acima e abaixo dessa temperatura, vamos já colocar aqui. Quando T for menor que 68 graus Celsius e quando T for maior que 68 graus Celsius. O que é que vai acontecer aqui? Vou subir aqui um pouquinho a página, vamos olhar. Abaixo de 68 graus, nós podemos perceber que o nitrato de sódio ele é mais solúvel. Então, a temperatura abaixo de 68 graus, o coeficiente de solubilidade. Vamos aproveitar aqui o mesmo embalo. O nitrato de potássio é menor que o coeficiente de solubilidade do nitrato de sódio. E acima de 68 graus, claramente, nós temos a inversão dessa solubilidade. Então, olha só, o nitrato de potássio passa a ser mais solúvel que o nitrato de sódio. Então, vamos lá, voltar lá para baixo e colocar aqui o coeficiente de solubilidade para o nitrato de potássio na temperatura acima de 68 graus é maior que o coeficiente de solubilidade do nitrato de sódio. Ok? E a 13ª questão. Qual a massa de uma solução saturada de nitrato de sódio a 20 graus Celsius obtida a partir de 500 gramas de água? Vamos lá olhar, subir de novo aqui para olhar o gráfico. Novamente, vamos lá. Perceba que a 20 graus Celsius, que é o que a questão nos pede, o coeficiente de solubilidade do nitrato de sódio está em 88 gramas. Então, seria 88 gramas de nitrato de sódio, NaNO3, a 20 graus para cada 100 gramas de água. Certo? Ele está pedindo para 500 gramas de água. Se eu multiplico o solvente por 5, a massa do solvente, eu também vou multiplicar a massa do soluto por 5. Então, seriam 440 gramas de nitrato de sódio em 500 gramas de água. Agora, observe uma coisa. Ele pergunta qual a massa da solução. Ele não está pedindo a massa do soluto, nem a massa do solvente. É por isso que a gente vai somar aqui as massas do soluto e do solvente e a gente vai perceber que a massa da solução é de 940 gramas. Ok? Vamos lá para a 14ª questão. A questão da Unicamp. Os peixes estão morrendo porque a água do rio está sem oxigênio, mas nos trechos de maior corredeira a quantidade de oxigênio aumenta. Ao ouvir esta informação de um técnico do meio ambiente, um estudante que passava pela margem do rio ficou confuso e fez a seguinte reflexão: estou vendo a água no rio e sei que a água contém em suas moléculas oxigênio. Então, como pode ter acabado o oxigênio do rio? Letra A. Escreva as fórmulas das substâncias mencionadas pelo técnico. Então,
Ele mencionou duas substâncias aqui, a água, né, que todo mundo sabe que é H2O, e ele mencionou o oxigênio. O oxigênio é O2, a molécula do gás oxigênio que está dissolvida na massa de água. A letra B. Qual a confusão cometida pelo estudante? Olha só o que foi que o estudante falou. Estou vendo a água no rio e sei que a água contém em suas moléculas o oxigênio. Então, como pode ter acabado o oxigênio do rio? O que foi que o estudante pensou? O estudante pensou que o oxigênio da molécula de água era o oxigênio que os peixes respiravam, quando, na verdade, os peixes respiram o oxigênio O2, o gás oxigênio, que está dissolvido na água, certo? Então, essa foi a confusão do estudante. Então, quando você for responder essa questão aqui, você tem que escrever essas informações, ok? Vamos lá para a 15ª questão. O processo de dissolução do oxigênio no ar, do ar na água, é fundamental para a existência de seres vivos que habitam os oceanos, os rios e as lagoas. Este processo pode ser representado pela equação O2 mais A, que significa quantidade muito grande de água, e vai formar o gás oxigênio, ok? O gás oxigênio aquoso, dissolvido em água. Algumas espécies de peixes necessitam para sua sobrevivência de taxas relativamente altas de oxigênio dissolvido. Peixes com essas exigências teriam maiores chances de sobrevivência. Então, nós temos 3 afirmações e precisamos dizer quais delas são verdadeiras. Ok? Então, primeira afirmação. Num lago de águas a 10 graus Celsius do que num lago a 25 graus Celsius, ambas à mesma altitude. Então, o que é que tem mais oxigênio dissolvido? Um lago a 10 graus Celsius ou um lago a 25 graus Celsius? Lembrando, quanto maior a temperatura, menor a concentração de gases, né? Então, essa afirmação é verdadeira porque nós temos uma quantidade maior de oxigênio nesse lago a 10 graus do que nesse lago a 25 graus. Então, os peixes que têm essa exigência de mais oxigênio dissolvido, eles têm maiores chances de sobrevivência nesse lago. Segunda afirmação. Num lago no alto da Cordilheira dos Andes do que num lago na base da cordilheira, desde que a temperatura da água fosse a mesma. Olha só, mesmo que as águas estejam à mesma temperatura, quanto mais alto a gente subir numa montanha, mais escasso, mais rarefeito vai ser o ar. Então a gente tem uma menor quantidade de oxigênio. Então na base a gente tem mais oxigênio do que no topo. Então essa informação aqui é falsa. Terceira afirmação. Em lagos cujas águas tivessem qualquer temperatura, desde que a altitude fosse elevada. Então, altitude elevada, pequena quantidade de oxigênio, ar rarefeito também. A informação é falsa, ok? Então, a única informação aqui que é correta é a primeira afirmação, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, para que você continue recebendo os nossos vídeos, as nossas resoluções de exercícios, as nossas aulas, o que a gente for fazer daqui por diante. Também ative as notificações do sininho para que você seja informado. Compartilhe o vídeo com seus colegas e deixe um comentário aí indicando questões que você quer ver resolvidas ou um comentário sobre o vídeo, se você gostou, o que foi que você achou desse vídeo. Então, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.